O passado sempre guarda respostas para o nosso futuro, mas será que ele está realmente preparado para tanto? Eu sou o Igor Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou falar do nono episódio da quarta e última temporada de Titãs. E antes de eu começar a falar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos, curta e comenta bastante também e me siga nas minhas redes sociais. E gente, esse episódio foi lindo, foi singelo, foi literalmente uma homenagem, uma importância para esse personagem que quase ficava de escanteio a todo momento. A gente vê esse destaque, né, essa importância que esse personagem tem e os seus propósitos e tudo que ele está disposto a fazer pelos seus amigos. E cara, que demais! A gente sempre vê ele desde a primeira temporada, que teve um certo destaque, mas aqui ele teve o seu momento, para chamar de seu, sabe? Foi lindo, foi maravilhoso, eu não tenho do que reclamar. E quando a gente vai mergulhando, sabe? Aquele comecinho, quando ele tá ali pequenininho, sabe? Querendo alguém no lado dele, né? Isso me tocou tanto de tantas formas que eu nem consigo explicar, mas foi tão bonito e ao mesmo tempo você vê que o vermelho sempre esteve trabalhando na mente dele desde aqueles primeiros momentos, né, e daquela conexão que ele tem com o gorila ali, eles se olhando, se entendendo um ao outro, né, aquela compreensão através dos olhares. Cara, foi muito surreal pra mim, foi, já sabe, de uma acessibilidade muito bonita. Eu não posso não ter outras palavras, isso que foi lindo de ver. E ainda mais que eu acho que é uma pequena possibilidade de que ele se transformou pela primeira vez naquele momento. Eu acho que eu não tenho dúvida sobre isso. Eu acho que aquela conexão com aquele gorila o fez se transformar ou em um gorila ou em algum outro animal aparente que a gente nunca vai ter uma certeza, mas dá a entender que teve aquela primeira transformação. E isso abre muitas coisas sobre quem é de fato aquele personagem. E isso foi muito bom de a gente entender melhor ele. E não só ele também, né? A gente também vai conseguindo entender melhor o que de fato é aquele vermelho e o quão importante é o Gar nessa jornada de descobertas sobre essa grande força motriz que está muito além das concepções mundanas e até do próprio multiverso. Eu amei muito que o Guardião consegue explicar de uma forma sucinta e direta o que é o vermelho e o que precisa ser feito para manter, né, esse vermelho estático ou estável de certa forma. E isso foi muito interessante, né, de entender que os poderes do Gar estão conectados não só ao que ele sente ao redor naquele ambiente que ele está, mas também em todo e qualquer universo no qual ele esteja. No caso, se ele estiver em algum, vamos dizer, no mundo do Trigon, então, aqueles animais, ele vai se conectar direto e indiretamente, sem, de certa forma, estar sentindo aquilo, ou seja, o corpo dele já começa a trabalhar, a se habituar àquela atmosfera e, consequentemente, ele vai se transformar em outros animais. A gente já viu já em algumas animações isso, então é muito importante a série dar um reforço a mais de tudo que já foi mostrado desse personagem até agora. Dentre todos os episódios, esse aqui se consagra como um dos melhores, mesmo focado em um único personagem. Cara, foi demais. E realmente o nosso Ryan tá gigante aqui, velho. Sem dúvida, tá demais, tá incrível. E eu gostei muito depois disso, porque a gente vai entranhando ainda mais nas habilidades, né? No qual ele tem que tomar ali, vamos dizer, uma porção para que ele consiga, vamos dizer, separar dentre suas partes e conseguir viajar além das suas próprias habilidades dentro do vermelho, né? Porque desde o começo ele tá dentro do vermelho e não saiu até agora. Então é só esperar quando que de fato ele vai sair. Mas até todo momento a gente está tendo o vermelho e suas ramificações dentro da própria mente do Gar. Então isso é muito interessante de a gente estar acompanhando e a gente vê
ele, né, com esses espíritos guias, né, que ajudam ele a entender melhor sua própria jornada. E é muito legal porque a gente vê no primeiro momento a nossa Rachel, né, conversando com ele e fazendo ele entender algumas outras coisas, né? E também a nossa Jinx também, que tem uma certa importância desde o começo, sua relevância com a magia e tudo que está dentro e fora dela. E é muito legal como eles se conectaram, né, de certa forma, porque tudo que ela fala, ele consegue entender de forma clara o que ela estava querendo trazer para ele. E é muito interessante a gente entender que mesmo, né, com a Jinx morta, o espírito dela perdura dentro da magia, ou seja, a Jinx não morreu de fato, né, porque não é a primeira vez que ela morre, mas é como se ela tivesse um tempo certo para voltar à vida. E o que a Rachel fez ali no comecinho só foi mais uma força, né, uma ponta do iceberg para que essa ressurreição seja um tanto mais acelerada. Ou seja, a Jinx não morre, mas ela demora um certo tempo para voltar à vida. E dessa forma ela volta um tanto mais experiente. E eu amei essas duas personagens sendo fortes guias para ele, né, para esse entendimento do vermelho. E uma coisa que me chamou muita atenção foi trabalhar a questão da solidão e da solitude. E o quanto é importante nas nossas vidas, né? Porque a solitude é uma questão muito mais pessoal e individual, né? Como a própria jornada do Gá é individual, mesmo estando em grupo, né? De que todo mundo precisa de um tempo sozinho. Então a solitude é uma coisa de eu estar sozinho, mesmo tendo grandes pessoas, conhecendo várias pessoas, tendo grandes amigos, mas preferi ter meu momento de paz, sabe? Ter meu momento de refletir, ficar na minha e tá tudo bem, né? Não me impede de socializar e conversar com as outras pessoas. Mas a solidão ela é um pouco mais grave, ela tem uma forte questão mais traumática, algo que impede daquela pessoa de ser um tanto mais sociável, de ser um tanto aprazível, um tanto amigável com outras pessoas, fazendo ela se, né, ficar reclusa dentro dela mesma e pedindo que outras tantas pessoas, né, entrem nesse mundo, né, dela, né? Isso para mim foi de uma consciência tão grande, tão gigante, porque era algo que o personagem precisava e foi demais a gente entender mais aprofundamento desse personagem. E a partir daí ele entender literalmente seus reais potenciais como parte do vermelho, ou seja, ele e o vermelho são só, ou seja, ele não é só um guardião, ele é como se fosse uma certa personificação do próprio vermelho, né, em forma do próprio Mutano, né, de certa forma. Isso aqui foi muito incrível. E eu amei muito porque a partir dos momentos seguintes a gente vai vendo algo que literalmente choca muito, né? Mas o ponto alto desse episódio foi a gente ver que quando ele entende isso, né, do vermelho, ele vai se transformando com mais facilidade em outros animais ao decorrer das lutas, né? E isso foi maravilhoso, literalmente. Eu não tenho nem palavras para escrever o que a gente precisava desde o começo, agora a gente tem nesse final de temporada. Mas enfim, né, é coisa de roteiro do próprio, né, mas enfim, vocês já me entendem o que eu quero dizer a vocês. E me choca muito porque a gente descobre a verdade por trás de tudo aquilo, né? Primeiramente, que aquilo que o Gá estava fazendo era parte de uma ilusão que já tinha acontecido, ou seja, ele vive em duas realidades de certa forma, né? Porque quando ele de certa forma se liga do vermelho novamente, ele entende que ele era só mais uma cobaia entre tantas outras, né? Que o nosso doutor, né, Niles, acabou criando um vírus para poder ter mais conhecimento sobre a questão da imortalidade. E o outro ponto é que o Gar pode ser um tanto mais velho do que a gente pensa, então há essa relação da imortalidade, né? Essa reencarnação do que algumas pessoas certas, pessoas fazem para ter algo maior que nunca é
proveniente de si mesmo, né? Ter que usar outras pessoas para se usar para um bem maior. E aqui a gente vai entendendo que o Gar tem que se abdicar dessa sensação de que tem que estar toda hora pelos amigos, né? Sendo que ele tem que olhar para ele mesmo, né? Também como temos a questão da própria Estelar, que também tem que se abdicar de algo para poder, né, conseguir ali fazer o que precisa ser feito. Então aqui ele também precisa se abdicar de algumas coisas para poder, né, se entregar a algo maior, que é o vermelho. E o que me preocupa muito, o que me choca muito, é essa questão distorcida que o Guardião tem sobre justiça, que ele quer moldar o Gar a pensar da mesma forma, sendo que ele não precisa disso. Ou seja, é uma coisa de usar a pessoa, sendo que ela tem questões e pensamentos próprios quanto a isso. Então, isso meio que me assusta um pouquinho, mas literalmente dá uma dinamizada do personagem, dá uma força e um empenho maior sobre ele que me encanta muito. Mas o que mais me fez me emocionar com o Gar foi ele se reconectar com seu passado, sabe? Isso é tão gigante que a gente não sabe nem explicar, porque é como se ele tivesse uma dívida com ele mesmo, porque ele precisava ser de tal forma paga. E foi tão singelo ele poder olhar para o seu passado e ambos conseguirem entender que está tudo bem, vai passar e a gente vai conseguir o que a gente sempre quis e tá tudo bem. Vamos juntos nessa. E a partir disso, ele começa a adentrar literalmente no mundo vermelho, né? Que o mundo vermelho não é mais o mundo vermelho, é o verde. Cara, foi tão bonito, sem palavras. E ele viajando, né? Através do multiverso, olhando os mundos à volta, podendo viajar, sem, né, literalmente, né, ir de certa forma, mas foi tão legal e é muito interessante porque reforçou muito o que já foi falado desde o começo e ao mesmo tempo abre outros preceitos de que o vermelho é algo que está mais além do que a força da aceleração, né, que guia o Flash a viajar entre tantas outras dimensões. E cara, que demais, sério. Acho que foi uma homenagem aos crossovers de uma forma singela. E cara, que demais a gente ver esse crossover entre os personagens, né, entre a Stargirl, né, cara, foi tão leve, eles são tão carismáticos que eles conseguem nos elevar a algo maior, nos divertir em tanta pouca interação. E que legal a gente ver isso, né? Essa oportunidade e também do próprio personagem, né? Ver essas outras versões, né? Waffles, enfim. E o que mais me impactou, de certa forma, foi ele olhar por Dr. Fate e ambos conseguirem entender algo tão grande que eu fico encantado, né? Foi até uma homenagem até aos antigos e foi muito legal a gente poder ver isso do próprio personagem, né? Entendendo de todas as formas agora que ele vai se transformar em qualquer ser, ele entendendo que ele é parte de algo maior e mesmo assim poder utilizar seus poderes, né, para também um bem maior, né, que é ajudar os seus amigos. E no final, né, o Guardião, ele se olhando e literalmente conseguindo entender tudo e até ele, né, realmente, né, o Guardião conseguiu, ó, realmente você conseguiu aprender o que eu queria trazer para você e que bom que você entendeu da forma correta. Isso foi demais para mim. E também no final, quando ele fala muito família, ele está se referindo diretamente à patrulha do destino, não a família, né? Essa nova família dele, né? Que ele chama de família, porque amigos são família, mas são amigos, né? Então, a verdadeira família dele é a patrulha do destino. Então, você vê esse retrocesso dele voltando ali, né, em outro tempo tanto mais atual, né? E tendo aquela pequena interação com o nosso ciborgue. Cara, que demais. Que demais, sério, eu tô surtando aqui porque foi muito incrível. Sério, foi demais.
não tenho o que falar. Mas terminando daquele jeito me deixou um tanto puto, mas a gente vai ver o desenrolar aí, que eu espero que seja no comecinho do 10º episódio. E também, né, o nosso Cyborg fazendo a clássica missão a Waffles. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, de tudo que eu falei, desse amor que eu tenho, né, sobre esse personagem. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comente bastante também. Me sigam nas minhas redes sociais e até a próxima, gente. Tchau!